Olá, sabe aquela imagem famosa de Isaías? Aquela do lobo e do cordeiro juntos, o leão comendo capim. Parece até, sei lá, um cartão postal do paraíso, né? Muita gente pensa logo numa transformação literal da natureza. Só que, olha, a análise que a gente tem em mãos hoje, ela sugere um caminho bem diferente. Uma leitura mais focada no simbolismo, no espiritual. Então, nossa missão aqui é investigar um pouco essa perspectiva. Será que a mensagem ali não é sobre bichos, mas sobre algo mais profundo, algo nas relações humanas, espirituais? Vamos tentar desenrolar isso. Exatamente. E para a gente pegar essa linha de raciocínio, o ponto de partida, eu acho, é a própria linguagem que os profetas usavam lá no Antigo Testamento, sabe? Hum, Era muito comum eles usarem metáforas fortes, figuras de linguagem que o pessoal da época entendia como símbolos, né? Símbolo de realidades maiores, não só o pé da letra. entendi. Pensa, por exemplo, quando Isaías fala do sol escurecendo ou Ezequiel descreve estrelas caindo, a análise que a gente está vendo argumenta que isso não era tipo previsão do tempo cósmico. Certo. Era uma forma poética, né, de anunciar a queda de impérios gigantes, tipo Babilônia, Egito. Eram símbolos de abalos políticos, espirituais enormes. Ter isso em mente ajuda a gente a olhar para Isaías 65. Faz todo sentido buscar esse contexto, sim. Então vamos lá, vamos aplicar essa lente. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Se não é literal, o que essa imagem representaria segundo essa análise? Olha, na simbologia da Bíblia e na cultura hebraica também, o lobo muitas vezes representa o opressor, né? O violento, aquele que ataca o rebanho. Uhum. E o cordeiro, bom, é o clássico símbolo do povo de Deus, da vítima, do pacífico. Então, colocar os dois juntos, ali, pastando em paz, isso sugere uma reconciliação muito profunda. Entre inimigos, então. Isso, entre inimigos históricos, espirituais. A análise liga isso direto com a nova aliança, aquele novo pacto em Cristo, sabe? Lembra de Efésios 2? Paulo falando que Cristo derrubou o muro da inimizade? Sim, sim, unindo judeus e gentios. Exatamente, unindo num só corpo. A ideia central aqui é essa transformação nas relações. Entendi a lógica. Sai da biologia, né? E entra na dinâmica das relações transformadas pela fé. Ok, seguindo essa linha, como que essa análise lê o leão comerá palha como boi? O leão é um símbolo bem forte. Muito forte. E geralmente ligado a poder, realeza, domínio, às vezes até ferocidade, né? É verdade. E o boi? O boi naquela cultura era ligado ao serviço, ao trabalho pesado, mas constante. Uma força usada de forma mais mansa, produtiva. Tá, então ver o leão, esse símbolo de poder, comendo palha, algo simples como o boi, isso indica, nessa interpretação, uma transformação radical no caráter dos poderosos. Ah, Eles deixariam a arrogância, a violência, para abraçar a humildade, a mansidão, o serviço. Tudo isso dentro do reino de Deus, claro. É uma mudança de disposição interna, não de sistema digestivo. nossa, essa ideia da transformação do poder é bem impactante mesmo. E a imagem seguinte, o pó será a comida da serpente. Essa é quase visceral, né? É fortíssima. E a conexão que essa análise faz é imediata com Gênesis 3, versículo 14. Lá, comer pó é parte da maldição de Deus sobre a serpente depois da tentação no Éden, certo? Certo, a origem do símbolo. Exato. A serpente virou o símbolo do mal, do engano, do adversário. Então, aqui em Isaías, ver a serpente restrita a comer pó significa a derrota final dela. Humilhação total. Humilhação, impotência, subjugação completa. No contexto da nova criação em Cristo, isso representaria o fim do domínio do mal. E também, por extensão, o desmonte das estruturas de opressão, sejam religiosas ou políticas, que se opunham ao reino. Essa ligação com Gênesis realmente dá um peso enorme para o símbolo. E tudo isso leva à promessa final ali: não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Como essa análise entende esse santo monte? É um lugar físico específico? Olha, segundo essa perspectiva, não seria um monte geográfico, tipo o Sinai ou o Monte Sião literal. Seria mais uma esfera espiritual. Uma esfera espiritual. Isso,
O Santo Monte representaria o próprio reino de Deus, a comunidade dos que foram redimidos, a igreja, a nova Jerusalém celestial que o livro de Hebreus descreve, sabe? O lugar onde Deus habita com seu povo. Ah, sim, Hebreus 12. Isso. Então, a promessa de que não haverá mal nem dano nesse monte aponta para a segurança, para a paz espiritual completa que a gente encontra em Cristo. É tipo o que Paulo fala em Romanos 8,1, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a segurança de pertencer a esse reino. Entendi. Então, amarrando tudo que essa análise propõe, a visão de Isaías 65:25 seria, na verdade, uma grande metáfora. Uma metáfora sobre a profunda transformação espiritual e de relacionamentos que acontecem na nova aliança. O foco seria a reconciliação das pessoas com Deus e umas com as outras, Exato. criando um espaço de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como diz Romanos 14:17. Menos sobre ecologia literal e mais sobre essa nova realidade espiritual. É precisamente essa a conclusão da análise, que Isaías usou essas imagens super vivas do mundo natural para pintar um quadro da paz radical, da justiça que restaura, da reconciliação espiritual que definem a realidade do reino de Deus que Cristo inaugurou. O coração da promessa seria essa restauração de relações quebradas, a superação de hostilidades antigas, sabe? A criação de uma nova humanidade unida sob Deus. Realmente é uma leitura que muda o foco, né? Do cenário externo para o coração da mensagem. Perceber a força dessa linguagem simbólica abre uma dimensão bem diferente sobre o significado dessa paz tão esperada. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Se, como essa interpretação sugere, essa paz e reconciliação que Isaías descreveu tão vividamente, não são só uma esperança futura, distante, mas características essenciais e, de certa forma, atuais da realidade espiritual do reino de Deus em que já vivemos desde Cristo? O que isso significa para o nosso jeito de viver e interagir hoje? Como essa paz radical deveria moldar nossas relações, nossas comunidades, nossa postura diante do mundo? Fica aí a provocação para a gente refletir.